Se tem mais de 60 anos, há algo a acontecer no seu corpo neste momento que a maioria dos médicos não lhe dirá. Já reparou que as suas articulações estão mais rígidas pela manhã? Talvez sinta dor no estômago após as refeições ou esteja a lidar com aquela fadiga persistente que o sono já não consegue resolver? E se eu lhe dissesse que o ingrediente simples que está na sua despensa pode ser a chave para reverter esses problemas naturalmente? Nos próximos minutos, vou revelar como este ingrediente doméstico está a ajudar milhares de idosos a combater o envelhecimento, eliminar dores crônicas e até a proteger-se de doenças graves. E não se trata de suplementos caros ou medicamentos arriscados. Trata-se de algo tão simples e acessível que as empresas farmacêuticas não querem que saibas o quão poderoso é. Quero que conheças a Margarete. Aos 68 anos, ela pensava que os seus melhores dias já tinham passado. Todas as manhãs, acordava com uma dor ardente no estômago que a fazia temer o pequeno almoço. As suas articulações doíam tanto que brincar com os netos se tornou impossível. O dentista estava sempre a alertá-la sobre uma doença gengival e a sua energia era tão baixa que até uma ida ao supermercado a deixava exausta. Vários médicos disseram-lhe que isso era apenas um sinal normal do envelhecimento e que ela teria de aprender a conviver com isso. Receitaram-lhe antiácidos para o estômago, analgésicos para as articulações e sugeriram que ela descansasse mais. Mas Margarete recusou-se a aceitar que essa era a sua nova realidade. Então, um dia, a sua vizinha, uma enfermeira reformada, partilhou algo que mudou tudo. Ela contou a Margarete sobre um ingrediente que usava há anos, algo que custava menos de $1 e estava bem ali na despensa de Margarete. Margarete ficou cética, mas estava desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. 2 semanas após começar a usar este remédio simples, a dor de estômago desapareceu. Após um mês, ela caminhava sem dor nas articulações pela primeira vez em anos. O dentista não acreditava como as gengivas estavam mais saudáveis na consulta seguinte. Esta transformação não aconteceu por causa de algum medicamento milagroso ou tratamento caro. Aconteceu porque Margarete descobriu o que a ciência sabe há décadas, mas raramente fala. É que, quando chegamos aos 60 anos, o nosso corpo já acumula ácido há décadas. Esse acúmulo de ácido acontece tão lentamente que não percebemos até que o dano está feito. O estômago produz mais ácido do que o necessário, irritando o revestimento delicado e causando azia, gastrite e até úlceras. Os músculos produzem ácido láctico que se acumula nas articulações, causando inflamação e dor. A boca torna-se um terreno fértil para bactérias que destroem os dentes e as gengivas. Até os rins têm dificuldade em filtrar todo esse excesso de ácido, levando à fadiga e ao acúmulo de toxinas. A resposta da medicina tradicional é sempre mais comprimidos, mais tratamentos, mais despesas. Mas e se a solução estiver à vista de todos este tempo todo? Deixe-me partilhar algo que o vai chocar. Há um cientista, um médico italiano chamado Tullio Simoncini, que fez uma descoberta que causou um choque na comunidade médica. Ele descobriu que certos tumores prosperam em ambientes ácidos, e quando injetou o bicarbonato de sódio diretamente nesses tumores, algo notável aconteceu. As células cancerosas não conseguiram sobreviver ao ambiente alcalino e começaram a morrer. Não estou a dizer que deve começar a tratar doenças graves por conta própria, mas essa descoberta abriu uma nova compreensão sobre como o equilíbrio ácido-alcalino afeta a nossa saúde. Estudos demonstraram que, quando mantemos o equilíbrio adequado do pH no nosso corpo, criamos um ambiente onde as doenças lutam para sobreviver e as células saudáveis prosperam. Mas é aqui que fica realmente interessante. O mesmo ingrediente que os investigadores estão a estudar pelos seus efeitos nos tumores é exatamente o mesmo que pode transformar a sua saúde diária. Estamos a falar do bicarbonato de sódio, o simples bicarbonato de sódio, o pó branco que está nas cozinhas há mais de 100 anos. Quando se compreende como usá-lo corretamente, torna-se uma das ferramentas de saúde mais poderosas disponíveis para os idosos.
E, ao contrário dos medicamentos que vêm com páginas de efeitos secundários, este remédio natural funciona com o seu corpo, não contra ele. Vamos começar pelo estômago, porque é aí que a maioria dos idosos sente os benefícios primeiro. O estômago produz naturalmente ácido clorídrico para digerir os alimentos, mas à medida que envelhecemos, esse sistema fica desequilibrado. O estresse, os alimentos processados e certos medicamentos fazem com que o estômago produza ácido em excesso. Esse excesso de ácido não causa apenas azia, na verdade, danifica o revestimento protetor do estômago, levando a úlceras e inflamação crônica. Quando se toma uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio misturado com água, ele neutraliza imediatamente esse excesso de ácido. A sensação de queimadura desaparece, a inflamação acalma e o estômago tem a oportunidade de se curar. Mas aqui está a chave que a maioria das pessoas não compreende: é preciso usá-lo corretamente. Tomar demasiado bicarbonato de sódio pode, na verdade, piorar as coisas. O corpo é inteligente e, quando sente que o ácido estomacal está muito baixo, compensa produzindo ainda mais ácido. Isso é chamado de efeito rebote e é por isso que tantas pessoas que dependem de antiácidos acabam precisando de doses cada vez mais fortes. O segredo é usar apenas o suficiente para neutralizar o excesso de ácido sem desencadear esse efeito rebote. Para a maioria dos idosos, isso significa misturar apenas 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água morna e beber lentamente quando a azia atacar. Isso proporciona um alívio imediato sem perturbar o equilíbrio natural do corpo. Mas o alívio estomacal é apenas o começo. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu com Robert, um veterano de 72 anos que veio até mim mal conseguindo andar. Os seus músculos estavam tão tensos e doloridos que ele levava 20 minutos para sair da cama todas as manhãs. O seu médico receitou-lhe 3 analgésicos diferentes, mas nada parecia ajudar. Quando expliquei como o acúmulo de ácido láctico estava a causar a sua dor muscular, ele ficou cético. Mas quando lhe mostrei como o bicarbonato de sódio podia neutralizar esse ácido e restaurar o funcionamento adequado dos músculos, ele decidiu experimentar. Ele começou a tomar uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio antes da sua caminhada matinal. Em poucos dias, notou que os seus músculos estavam mais relaxados e menos doloridos. Após 2 semanas, ele estava a caminhar o dobro da distância sem dor. No final do mês, ele tinha reduzido pela metade a medicação para a dor. Veja bem, quando faz exercício ou mesmo apenas se movimenta, os músculos produzem ácido láctico. Em pessoas jovens, o corpo elimina rapidamente esse ácido. Mas, à medida que envelhecemos, os nossos sistemas tornam-se menos eficientes e o ácido acumula-se, causando rigidez, dor e fadiga. O bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar esse ácido, permitindo que os músculos recuperem mais rapidamente e funcionem com mais eficiência. Agora, vamos falar sobre algo que pode surpreendê-lo: os seus dentes e gengivas. A maioria dos idosos não percebe que a boca é um campo de batalha entre forças ácidas e alcalinas. As bactérias na boca produzem ácido ao se alimentarem de partículas de alimentos, e esse ácido é o que causa cáries, doenças gengivais e mau hálito. Os enxaguantes bucais tradicionais tentam matar essas bactérias com produtos químicos agressivos, mas muitas vezes pioram o problema ao perturbar o equilíbrio natural da boca. O bicarbonato de sódio funciona de maneira diferente. Em vez de matar as bactérias indiscriminadamente, neutraliza o ácido que elas produzem, criando um ambiente onde as bactérias nocivas não conseguem sobreviver, mas as benéficas conseguem. Veja como usar. Depois de escovar os dentes à noite, misture meia colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo pequeno com água morna. Bocheche essa solução por 30 segundos, certificando-se de que ela passe entre todos os dentes. O bicarbonato de sódio neutraliza os ácidos, remove as partículas de alimentos e deixa a boca com uma sensação de limpeza e frescura que dura toda a noite. Muitos dentistas ficam surpreendidos quando seus pacientes idosos que utilizam este método aparecem com gengivas mais saudáveis, menos placa bacteriana e menos cáries. Mas lembre-se, moderação é fundamental.
Usar demasiado bicarbonato de sódio ou esfregar com demasiada força pode danificar o esmalte dos dentes, por isso use-o sempre com cuidado e não mais do que uma vez por dia. Talvez o benefício mais importante do bicarbonato de sódio para os idosos seja a forma como protege os rins. Os rins são órgãos incríveis que filtram o sangue 24 horas por dia, removendo toxinas e o excesso de ácido. Mas aos 60 anos, a função renal diminui normalmente em 30 a 40%. Isto significa que os ácidos e as toxinas acumulam-se mais rapidamente do que os rins conseguem removê-los, levando a fadiga, inchaço e, eventualmente, a problemas renais graves. É aqui que o bicarbonato de sódio se torna um salva-vidas. Estudos demonstraram que idosos com doença renal em estágio inicial que tomam pequenas quantidades de bicarbonato de sódio podem realmente retardar a progressão da doença em até 70%. A ciência por trás disso é fascinante. Os rins produzem naturalmente bicarbonato de sódio para ajudar a neutralizar os ácidos no sangue. Quando se toma uma pequena quantidade como suplemento, está essencialmente a ajudar os rins, reduzindo a sua carga de trabalho e permitindo que funcionem de forma mais eficiente. Para idosos preocupados com a saúde dos rins, misturar 1/8 de uma colher de chá de bicarbonato de sódio em água uma vez por dia pode proporcionar uma proteção significativa. Mas consulte sempre o seu médico primeiro, especialmente se já estiver a tomar medicamentos ou tiver problemas renais. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar a pensar. Isso parece bom demais para ser verdade. Como algo tão simples e barato pode ser tão eficaz? A resposta está em compreender que o nosso corpo foi projetado para manter um equilíbrio delicado entre ácido e alcalino. Quando somos jovens, o nosso corpo consegue manter esse equilíbrio facilmente. Mas décadas de estresse, alimentos processados, medicamentos e o envelhecimento normal desequilibram esse equilíbrio. O bicarbonato de sódio não cura doenças, ele simplesmente ajuda a restaurar o equilíbrio de que o seu corpo precisa para se curar. Deixe-me contar a história de Susan, uma avó de 74 anos que passou por 2 cirurgias no joelho, mas ainda vivia com dores constantes. Ela mal conseguia subir as escadas para colocar os netos na cama. O médico queria fazer uma 3ª cirurgia, mas Susan estava apavorada com a ideia de passar pela faca novamente. Quando soube que o bicarbonato de sódio podia reduzir a inflamação e a acidez muscular, estava disposta a tentar qualquer coisa. Começou com apenas 1/8 de colher de chá em água todas as manhãs, além de cortar alimentos ácidos, como café e carnes processadas. Na primeira semana, não notou muitas mudanças. Mas na segunda semana, algo mudou. A rigidez matinal que normalmente durava horas desapareceu em minutos. Na 3ª semana, já conseguia subir escadas sem se apoiar no corrimão. Após 1 mês, cancelou a consulta para a cirurgia. O médico não conseguiu explicar a melhoria, mas Susan sabia exatamente o que tinha feito a diferença. Tinha dado ao seu corpo a ferramenta de que precisava para reduzir a inflamação e curar-se. Mas há algo crucial que precisa de compreender: o bicarbonato de sódio é poderoso, mas não é mágico. Não pode simplesmente tomá-lo e continuar a seguir uma dieta altamente ácida, cheia de alimentos processados, açúcar e ingredientes artificiais. Pense nisso como parte de uma abordagem completa para um envelhecimento saudável. Quando combina o bicarbonato de sódio com outros hábitos alcalinizantes, como comer mais vegetais, manter-se hidratado e controlar o estresse, os resultados multiplicam-se. Alguns idosos descobriram que adicionar sumo de limão à água com bicarbonato de sódio torna-a ainda mais eficaz, pois o limão torna-se alcalino no corpo depois de digerido. Quero abordar um assunto delicado: a alegação de que o bicarbonato de sódio pode curar o cancro. Embora alguns estudos tenham mostrado resultados interessantes quando o bicarbonato de sódio é injetado diretamente nos tumores, beber água com bicarbonato de sódio não é uma cura para o cancro. O que pode fazer é ajudar a criar um ambiente interno menos favorável às doenças em geral. As células cancerígenas, como muitos agentes patogênicos, preferem ambientes ácidos. Ao manter um pH corporal ligeiramente alcalino, está a apoiar o seu sistema imunitário e a tornar mais difícil a instalação de várias doenças.
Não se trata de curar doenças, mas sim de prevenir e criar condições ideais para a saúde. O aspecto financeiro também não pode ser ignorado. Em média, os idosos gastam centenas de dólares por mês em medicamentos para azia, dores nas articulações e outras condições relacionadas com a acidez. Uma caixa de bicarbonato de sódio custa menos de 2 dólares e pode durar meses. Quando se considera que pode reduzir a necessidade de antiácidos, analgésicos e tratamentos dentários caros, a poupança é substancial. Mas, mais do que dinheiro, estamos a falar de qualidade de vida. Ser capaz de brincar com os netos, desfrutar das refeições sem dor e acordar revigorado em vez de rígido e dorido. Aqui está o seu plano de ação para começar a experimentar esses benefícios. Primeiro, comece aos poucos. Misture apenas 1/8 de uma colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo cheio de água morna e beba de manhã com o estômago vazio. Faça isso durante uma semana e preste atenção em como se sente. Se tiver azia crônica, pode tomar outra dose à noite, mas nunca exceda meia colher de chá por dia. Segundo, use-o como enxaguante bucal após escovar os dentes à noite. Isso por si só pode transformar a sua saúde bucal em poucas semanas. Terceiro, se tiver rigidez muscular ou se exercita regularmente, experimente tomar uma pequena dose cerca de 30 minutos antes da atividade para reduzir o acúmulo de ácido láctico. Há alguns avisos importantes que precisa saber. Se tiver pressão alta, doença cardíaca ou estiver a fazer uma dieta restrita em sódio, consulte o seu médico antes de usar bicarbonato de sódio regularmente. O teor de sódio pode afetar a pressão arterial em indivíduos sensíveis. Nunca tome ao mesmo tempo que outros medicamentos, pois pode interferir na absorção. Aguarde pelo menos 2 horas entre a ingestão de bicarbonato de sódio e qualquer medicamento prescrito. E lembre-se, mais não é melhor. Tomar demasiado pode causar gases, inchaço e problemas ainda mais graves, como alcalose metabólica. A ciência que sustenta os benefícios do bicarbonato de sódio continua a crescer. Estudos recentes de grandes universidades demonstraram a sua eficácia em tudo, desde melhorar o desempenho físico até retardar a progressão de doenças renais. Os investigadores estão até a explorar o seu potencial na prevenção de certos tipos de declínio cognitivo relacionado à idade, uma vez que a inflamação cerebral está frequentemente associada a desequilíbrios ácido-alcalinos. Isto já não é medicina alternativa, está a tornar-se ciência convencional que o seu médico talvez ainda não tenha acompanhado. À medida que envelhecemos, somos levados a aceitar limitações, esperar o declínio e controlar os sintomas em vez de tratar as causas. Mas e se envelhecer não tiver de significar sofrimento? E se algo tão simples como equilibrar o pH do seu corpo pudesse restaurar a energia, eliminar a dor e proteger a sua saúde por muitos anos? Os milhares de idosos que descobriram o poder do bicarbonato de sódio não são especiais nem sortudos. Eles simplesmente aprenderam o que você agora sabe e agiram. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e regenerar, mesmo depois dos 60, mesmo depois dos 70 ou 80. Tudo o que precisa é do ambiente certo, do equilíbrio certo. O bicarbonato de sódio ajuda a criar esse ambiente, neutralizando o excesso de ácido que se acumulou ao longo de décadas. Não se trata de reverter o envelhecimento, mas de envelhecer com elegância, mantendo a sua independência e aproveitando a vida sem dor e desconforto constantes. Lembra-se da Margarete, do início da nossa conversa? 6 meses após iniciar a sua rotina com bicarbonato de sódio, ela enviou-me uma foto do jogo de futebol da sua neta. Ela estava à beira do campo, a torcer, sem dor pela primeira vez em anos. A sua mensagem dizia simplesmente: recuperei a minha vida. Esta também pode ser a sua história. A escolha é sua: continuar a aceitar as dores, os incômodos e as limitações que os médicos dizem ser apenas parte do envelhecimento ou assumir o controle com uma solução simples e natural, comprovada pela ciência e testada por milhares de pessoas. Não espere que os seus sintomas piorem. Não aceite que a dor e a fadiga sejam apenas parte do envelhecimento. Comece com apenas 1/8 de uma colher de chá de bicarbonato de sódio em água amanhã de manhã. Dê ao seu corpo a ferramenta de que ele precisa para restaurar o equilíbrio e se curar.
O seu eu futuro agradecerá por dar este passo simples hoje. Porque você merece envelhecer com vitalidade, não apenas sobreviver. Você merece brincar com os netos, desfrutar das suas comidas favoritas e acordar revigorado e pronto para o dia. E tudo começa com a compreensão e a correção do equilíbrio ácido-alcalino que controla muito do modo como nos sentimos à medida que envelhecemos.